Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. E hoje nós vamos tratar de um assunto que todo empresário precisa saber, sobre contratações e como a gente pode contratar melhor para nossos negócios. Muito boa tarde, muito boa noite, Gustavo Bier. Olá, Gustavo Bier na área. Muito boa tarde, muito boa noite, Joana Celistre Bier, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Silvio Júnior, muito boa tarde, como é que tá? Boa tarde. Tô empolgado aí, porque o tema que a gente vai falar hoje, ele é um tema que assombra a vida dos empresários, né? É isso aí, vamos falar sobre contratações, como a gente pode contratar melhor. Então tem muita coisa boa nessa tarde fria aqui em Tramandaí e vamos começar. Só tá uns 2 graus aqui, tá mais tranquilo. ou menos, vento, frio. O inverno, como o gaúcho sempre gosta de ter aqui para tomar um bom vinho, né? E uma sopa no final de semana aí. Tá parecendo com a vida do empresário o dia de hoje, né? Um vento lá fora, mercado jogando todo mundo para um frio lá fora, mas aqui dentro Tá quentinho. tá quentinho, né? Tá quentinho. E você sabe, né, que o avião só decola com vento contra. Então o vento sempre é importante, né? No lugar certo sempre Essa eu funciona. não sabia. É isso aí. Vamos lá, Gustavo Bier, contratação. O que tu tem para nos dizer aí sobre contratações? A gente tá brincando, mas tá 9 graus nesse momento, tá, gente? A sensação térmica tá abaixo por causa do sério, vento. pessoal. Contratação, um dos temas mais importantes de uma empresa. Hoje, no poder da gestão moderna, nós conseguimos desenhar um processo de contratação ao qual a gente compartilha com todos os empresários que vão no nosso treinamento. Mas talvez no dia de hoje você tenha pinceladas de coisas muito importantes que você possa incluir no seu dia a dia e no seu processo de contratação, que vai ter um grande resultado. A contratação, ela inicia por achar a pessoa certa e colocar ela no lugar certo. Porque às vezes a gente tem a pessoa certa, mas não é o lugar certo. Muitas vezes a gente tem uma indicação de um vizinho, de um amigo empresário. Essa pessoa aqui é muito boa, está desempregada, ela é muito honesta. Ok. Ou quer ajudar um familiar. Exato, ou quer ajudar um familiar. Mas será que essa pessoa é para a função que a gente está buscando isso? Deixa eu entender, Gustavo, deixa eu entender. A contratação, normalmente, vê se é assim. Eu já vi acontecer isso. E tu acho que também já viu. Vamos ver se é assim que faz a contratação. Eu estou precisando de um funcionário para o meu negócio, para minha loja. Passou alguém na frente da loja, eu chamo, vem cá, tá trabalhando? Não, quer trabalhar comigo? É assim que funciona a contratação? Essa história eu presenciei, gente. Foi isso mesmo que aconteceu. Às vezes as pessoas contratam tá precisando e chegou a pessoa certa. Pela necessidade. Pela necessidade. Mas o que a gente precisa saber? Nós entregamos uma ferramenta valiosíssima que se chama perfil comportamental, que ali a gente consegue mapear se a pessoa é uma pessoa de ação, uma pessoa de ir atrás de resultado, ou se ela é uma pessoa mais organizada na parte administrativa, geralmente precisa nisso, ou ela é uma pessoa mais social, ou senão ela tem uma visão de futuro, criação. Então, ali no nosso treinamento Poder da Gestão Moderna, nós entregamos nessa parte de contratação, a questão é identificar o perfil da pessoa. Então, se eu quero um vendedor, eu preciso de uma pessoa de ação, porque ela vai ter que botar a mão na massa para trazer os resultados. Mas ela pode ser social, para ela ter esse meio, esse trato, para ter o retorno financeiro, nas vendas, né, e por consequente trazer o resultado financeiro, ou senão ela pode ser uma pessoa da ação organizada, um outro perfil. Então nós desenhamos os perfis para cada área do negócio. Então quando for contratar alguém, a primeira ferramenta que a gente estipula é perfil comportamental. Se essa pessoa tem o perfil da vaga, então ela passou para a segunda fase. Certo? Qual é a outra fase? Entender quais são as habilidades que ela tem. Se as habilidades que ela tem
é para aquela vaga ali, ou se você vai ter que desenvolver aquela habilidade naquela pessoa, que isso também é possível, certo? Depois a gente tem que entender um pouquinho quais são as funções que essa pessoa vai fazer dentro do negócio, que esse colaborador está vindo. Muitas vezes o empresário ele contrata um vendedor, só que contratou tudo certinho, passou lá pelo suposto processo de contratação, e aí chega na hora, lá tá na carteira de trabalho, vendedor. Só que aí ele vem como vendedor, ele é a pessoa que faz a vitrine, o vitrinista, ele é o repositor da loja, ele posta no Instagram e ainda ajuda a fazer a limpeza da loja. Você contratar alguém para fazer todas essas funções não tem problema. Só que se você contrata só para uma função e depois começa a agregar outra, pode ser desvio de função ou alguma outra questão que não fique harmoniosa. Definir as funções que aquela pessoa vai fazer antes mesmo dela entrar. A não ser que ela seja um auxiliar de serviços gerais, alguma coisa, mas também tem algumas funções. Então, tudo é desenhado antes. Sim, Gustavo, o empresário, quando ele vai buscar um novo colaborador para a equipe dele, o ideal é ele desenhar essa vaga, né? Que é criar o avatar da vaga. Então, ele tem que desenhar essa vaga dizendo exatamente o que ele precisa, né? Se ele precisa de alguém para trabalhar no caixa, então o que essa pessoa precisa, quais são as habilidades, qual é o nível escolar dela, o que ela precisa saber, o que ela precisa ter de habilidades, né? Isso tem que ser desenhado antes para depois casar esse avatar da vaga com o perfil comportamental. Quando deu o match lá, quando deu o casamento, deu certo, a gente traz para fazer um teste na loja, né? É mais ou menos por aí o caminho da contratação, né? Depois que a gente identifica o perfil comportamental, as funções que ele vai fazer, as habilidades, a gente precisa ver uma métrica. Porque quando a gente contrata sem desenhar essa vaga, sem desenhar esse caminho do colaborador, fica difícil tu saber se ao final dos 90 dias ou ao final de um ano ele está realmente entregando aquilo que ele foi contratado. Então, a gente precisa desenhar uma vaga dizendo, olha, nesse primeiro mês eu preciso que tu chegue nesse nível, no segundo mês este, no terceiro este, e mostrar a evolução. Até porque dentro do caminho do colaborador, a gente tem, quando alguém entra dentro da nossa empresa, ela é um bebê. O que bebê faz? Faz um monte de caquinha, tem que ter alguém 24 horas do lado, porque senão vai fazer bobagem. Depois acaba tendo talentos, habilidades, desenvolvendo tudo isso, se torna uma criança. Uma criança precisa de acompanhamento, precisa de ensino, até ela se tornar uma adolescente, que ela já sabe fazer muito daquelas coisas, daquela função, porém o adolescente geralmente ele acha que já sabe tudo, mas ainda falta mais um pouquinho. E aí quando ele chega nessa caminhada, ele se torna um adulto naquela função. Eu vou ficar só nessa ideia, porque tem depois a sequência, quando ele é promovido. Então, a gente faz essa caminhada até chegar. Então, você precisa desenhar essa caminhada até ele chegar à fase adulta dentro do seu negócio. E quanto tempo? Pode ser 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E a gente precisa desenhar isso. E a outra questão é o que eu vou dar de recompensa cada vez que ele atinge esses patamares, que são as premiações. Então, se você desenha todo esse avatar da vaga e desenha o caminho do colaborador, a chance de dar certo é muito grande. E é isso que a gente traz, todo esse conhecimento para que você tenha uma assertividade maior na hora da contratação. Muito bom. A questão da contratação é um problema da maioria das empresas, né? A maioria das empresas tem dificuldade em contratar. E hoje todo empresário diz que não tem funcionário, não tem colaborador, não consegue boas pessoas para trabalhar nas suas empresas. Então, isto é um mito que acaba se criando, né? Por não saber esse caminho, por não saber desenhar a vaga, o perfil comportamental, fazer toda essa jornada até encontrar a pessoa certa. Então, pessoas existem muitas pessoas qualificadas e existem muitas vagas. O que não acontece é elas se conversarem, né? O que eu observei, eu fiz uma viagem agora, a última semana, a Santa Catarina, e eu tive algumas percepções. Mas antes disso, eu vou dizer o seguinte. O nosso avô, ele era comerciante.
Na verdade, o nosso bisavô, né? Bisavô era comerciante. E naquela época já existia relatos que era difícil de contratar colaboradores. O nosso avô foi representante das ferramentas gerais, Celso Bia. E ele também relatava que naquela época era difícil conseguir colaboradores. O nosso pai, que foi representante, teve empresa, também nos relatou que era difícil conseguir colaborador. E agora tem uma novidade no mercado. As pessoas estão falando que está difícil de conseguir colaboradores. Então a gente está falando de mais de 100 anos com essa dificuldade, mas isso não é mais novidade. E aí eu vou trazer um ponto. Claro, existem regiões, e aqui no Rio Grande do Sul, talvez só a região da Serra em alguns pontos específicos. Está acontecendo também na região têxtil de Santa Catarina, que realmente a mão de obra está escassa, existe muita indústria, e ali sim a gente pode dizer que isso é um problema. Mas mais de 80% do nosso estado e dos outros estados, não é isso que está acontecendo. Não tem tanta demanda para mão de obra. Então, assim, pessoas existem. A questão é, como é que a minha empresa vai ser atrativa para que as pessoas venham? Nós fizemos 2 contratações na Dunk Representação, mês passado, uma no Gestão Moderna, e estamos fechando mais um contrato de um colaborador. Então, assim, nós vemos, a gente vem contratando aí nos últimos 2 meses mais de 4 pessoas. E graças a Deus a gente não teve tanta dificuldade. Por quê? Porque nós criamos um ambiente tão propício para que o colaborador queira trabalhar, que isso facilitou até o marketing. Porque não existe melhor marketing quando você tem um colaborador que vai para casa. E esse colaborador conta para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, que é muito legal de trabalhar lá. E aí, aquela mãe, no outro dia, se encontra com a vizinha, que fala, ai, meu filho tá ganhando tanto por mês, porque é uma cultura, né, das pessoas falarem das mães, que o filho deu certo, e que tá na empresa tal, e que lá é maravilhoso. E daqui a pouco, começa a ter fila de pessoas querendo trabalhar na sua empresa. Nós temos várias empresas que já passaram pela Gestão Moderna, que hoje têm facilidade de contratação pela cultura bem implementada do seu negócio. Isso é um ponto importante que o Gustavo trouxe agora, a questão da cultura organizacional, que a gente depois vai fazer um outro episódio só de cultura, mas trazer essa questão da cultura como sendo um dos pontos positivos para que a empresa seja atrativa para receber novos funcionários, isso é muito poderoso. E a maioria na realidade, todas as empresas têm uma cultura, né? Só que muitas vezes a cultura não foi implementada pelo dono, ela não é uma cultura intencional. Então a cultura ela acaba se estabelecendo. Então, e o que é a cultura, né? A questão do eu chegar atrasado, é a fofoca, são várias coisinhas que vão acontecendo que quando você sai da empresa, a empresa se mostra quem realmente ela é, os funcionários se mostram quem realmente eles são. Isso é cultura. Então, como é que eu faço? Depois a gente vai ter um podcast provavelmente só sobre cultura, mas uma cultura bem implementada, um bom ambiente de trabalho, né? Um caminho do colaborador claro para que ele possa ver onde ele pode chegar dentro da empresa. Isso tudo facilita para que o colaborador queira trabalhar na empresa, né? Então, o Gustavo fala muito bem durante o treinamento sobre os tipos de salário, né? E nós temos um dos salários que é o salário emocional. E esse salário emocional é um dos salários mais importantes que tem nessa composição aí que o funcionário recebe, que é o reconhecimento, né? Que é ele saber que ele é importante para a empresa, saber que ele é uma pessoa que é fundamental para que o resultado final da empresa possa acontecer, para que o cliente esteja satisfeito, e isso é em todas as áreas da empresa, até o financeiro da empresa lá é importantíssimo para que possa ter um bom ambiente na empresa, todo mundo esteja bem, possa vender tranquilo e o cliente possa sair satisfeito, né? Então tudo isso aí envolve, não é só aquele que está em contato final com o cliente, mas sim uma organização trabalhar de forma tranquila, de forma clara, sabendo os objetivos da empresa, missão, visão e valores. Então tudo isso é algo que se a empresa tiver isso bem implementado, o colaborador ele vai estar muito mais tranquilo para trabalhar, muito mais satisfeito com aquele ambiente, e isso faz com que ele conte para os amigos, conte para as amigas, que de repente ali é um ambiente muito bom para que ele possa se desenvolver como pessoa e como profissional.
E fazendo um gancho com a tua fala, trazendo que essa cultura é algo de dentro para fora, eu lembrei de um caso de um aluno nosso que trouxe uma grande dificuldade na contratação. Ele, dono da empresa, e querendo contratar um funcionário, ele disse: quando eu contrato o funcionário, eu já sinto dentro de mim que esse funcionário tem que ter muito trabalho porque a minha empresa está desorganizada. E na hora que eu vou passar para ele, eu sinto até vergonha de pedir as coisas para ele, porque eu sei a demanda que ele tem. Então imagina o que ele já está passando para esse funcionário, de que é pesado trabalhar naquela empresa, de que qualquer coisa que ele fizer a mais já é lucro, já é demais. Como ele vai vir a cobrar desta pessoa se ele internamente sente que é demais e que é pesado? Ali já entra uma grande dificuldade na contratação, porque na hora da contratação eu já estou, porque a linguagem corporal, que passa muito antes das próprias ferramentas, já estou transmitindo: olha, não trabalha na minha empresa, não se dedique à minha empresa, porque isso aqui está desorganizado, eu sei o quanto é difícil, acho que tu não vai querer permanecer, então não há uma continuidade. E como essa questão, a Joana trabalha muito a questão sistêmica, a questão das constelações, e tanto constelações familiares quanto constelações organizacionais. E dentro de gestão moderna, a Joana é quem faz essa parte de olhar para a parte sistêmica das empresas. E tu trouxe agora também uma questão que seria até uma questão do equilíbrio, né, nas relações. Então, se eu te contratar, eu estou te trazendo muito peso, né? E eu queria também te questionar a questão daquelas vagas que às vezes não conseguem ser preenchidas, porque houve algum problema com a pessoa que ocupou aquela vaga anteriormente, que de repente não foi uma relação saudável, né? Que nem às vezes a gente não consegue um gerente, passou vários aqui, não param. Como é que funciona isso dentro da parte sistêmica da empresa? Ou só vou aprofundar na pergunta, porque tem a ver isso. Ou às vezes uma situação muito clara, exemplificando, para tu trazer o motivo disso. Às vezes o líder assume uma posição, não é nem consegue, às vezes ele assume uma posição, só que ele não é respeitado, né? Então acho que isso é legal tu tocar nesse ponto, por que isso acontece, né? São duas coisas diferentes, né? Nós temos o organograma de uma empresa para colocar ela em ordem, numa ordem hierárquica, mas nós deveríamos ter, na hora de contratar, nós deveríamos ter também o desenho da empresa, qual é o peso de cada cargo, o que aconteceu naquela situação para o cargo existir e com aquelas pessoas que passaram por isso. Porque uma coisa é eu entender o peso e me comprometer com este peso, e a outra coisa é eu não entender e pegar o peso do outro. Como eu pego o peso do outro? Quando houve um desrespeito na hora de tirar esta pessoa do cargo. Então, se ela já exercia um cargo onde ela não era ouvida, onde ela já era um líder que não era ouvido, que a demissão dela foi desrespeitosa, ela realmente sofreu danos, a outra que vai assumir esse cargo, ela vai pegar toda essa carga sistêmica, toda essa carga que está dentro da empresa, onde ela não vai conseguir produzir, onde ela não vai conseguir ter voz. E aí a gente entra no líder sem voz, né? Se eu tenho também um desrespeito ao fundador da empresa, aos primeiros líderes, e eu assumo este lugar com uma postura de que eu cheguei depois, mas eu sei tudo, eu também vou ser um líder sem voz. Eu tava ouvindo vocês falar aqui, né? E aí eu lembro muito do conteúdo do que a gente passa na prática e vive no dia a dia, né? E eu achei muito. Eu adoro quando tu conta essa história do bisavô e tal que vem, porque isso também faz parte de uma cultura nos negócios. A gente vê o que a gente quis dizer aqui. Vocês falaram de cultura. Ano e após ano, passa ano, sai ano, o que acontece? As pessoas estão reclamando da mesma coisa. Ou seja, eu já não posso reclamar de alguma coisa que eu sei que faz parte. Então, para o empresário que está nos ouvindo, assim, se você está usando isso como uma desculpa, isso é uma muleta, porque talvez você não tenha um método, você não conhece uma forma correta ou adaptada para fazer dentro do seu negócio. Então, o que eu quero dizer primeiro? Que isso faz parte e que vai continuar anos e anos e a gente vai continuar reclamando disso aqui. Então isso faz parte do jogo empresarial. Não tem como fugir disso, tá? Mas como que a gente resolve isso? Aí os guris aqui deram várias ideias, né? Pô, define o avatar da vaga, que a pessoa acha que isso é perda de tempo, né? Define as habilidades que a pessoa precisa. Às vezes até a experiência de um colaborador anterior te permite fazer esse mapeamento. Talvez é um mapeamento mais racional que vai dar para perceber o peso daquele cargo, até para tu selecionar uma pessoa melhor. Mas talvez o grande problema é a forma como as pessoas pensam na contratação hoje. Porque se a gente pensar na prática,
que acontece com... Vamos colocar aqui um percentual alto, 95% das empresas. A gente tem uma necessidade de contratar. Então, é necessidade. Eu preciso contratar. Essa necessidade, e isso vale para a vida. Quando a gente tem necessidade de algo, faz com que a gente tome decisões, às vezes, precipitadas. Então, a gente não cria um processo de contratação. E aí a gente usa aquele famoso método, o método ELK. Lembra do método ELK? É o que os guris falaram ali. A pessoa sentou na tua frente, tu olhou para ela, bateu o santo ali, tu olha para ela, ELK. É o que tem, amanhã tu começa. E isso é uma chance muito grande de tu errar quando tu usa esse método ELK. Por quê? Por quê? Porque tu bota a pessoa, às vezes certa, porque a pessoa não é uma pessoa ruim, no lugar errado. Tá, mas quais as consequências disso? Eu frustro o negócio, eu frustro a empresa. E o que é a frustração? É uma emoção, né? É uma evidência de uma emoção de uma situação que eu vivi. Ou seja, isso cria uma experiência negativa para a empresa, cria uma experiência negativa para o colaborador. Mas, além disso, tem um outro ponto, que a gente reclama como empresários, às vezes, né, de que não tem gente no mercado. E uma coisa assim, que eu tenho conversado com muitos empresários, a gente estuda muito isso, e a gente faz isso, e às vezes a gente não percebe uma coisa. Não falta vaga de emprego. Não falta pessoas. Falta as pessoas se capacitarem para assumir essas vagas que estão disponíveis. Porque, na verdade, o que o empresário quer são pessoas mais produtivas. E contratar não é somente tu selecionar um currículo. Porque acontece o outro grande erro que eu vejo nas contratações. A gente contrata por currículo e demite por comportamento. E da onde são criados esses... contratar por currículo. E o que acontece? Essa pessoa que foi demitida por comportamento, ela não foi treinada na outra empresa, aí ela faz o quê? Vai pedir emprego em outra empresa. E ela se torna um problema para outra empresa. Aí o problema é a pessoa, o problema é contratar. Quando, na verdade, as empresas poderiam desenvolver métodos para fazer isso, né? E aí uma dica que a gente sempre dá no nosso treinamento é o seguinte: contrate rápido e demita devagar. Não, é isso, né? Não. Contrate devagar e demita rápido. Isso aí, era só para ver se você... Deu um alerta aqui, Contrate devagar e demita rápido. Então, por que a gente fala isso? Porque às vezes o teu problema não tá, às vezes, na contratação. Tá? Às vezes tem alguém dentro da tua empresa que às vezes criou todo um modelo de referência que não é aquilo que tu busca. Então, para você que é empresário, que está nos escutando, primeira coisa, definir o avatar da vaga. Tudo isso que os guris falaram aqui é um trabalho estratégico que muitas vezes o empresário não quer fazer. Só que se você não dedicar tempo para fazer essas questões estratégicas, para colocar isso como prioridade, você vai ser um empresário que daqui 1 ano, 2 anos, você está reclamando das pessoas que você contratou, está reclamando de tudo isso que a gente não falou. Então, eu acredito que depois dessas ideias aqui que a gente está trocando, o empresário que está vendo isso, ele tem 2 opções, né? Tá, eu já vi que tem formas de fazer, tem método. Você vai continuar usando o método ELK, ou você vai aplicar e começar a desenvolver um método, desenvolver um processo de contratação para que isso não aconteça. E outra dica muito importante é, depois que fizer todo esse processo, testar esse novo colaborador tecnicamente. Então você pode testar, a nossa legislação permite isso, testar 1 dia, 2, 1 semana, depois paga ali referente a todos os tributos que tem para fazer, 10 dias, o tempo que precisar. Existe os 30 dias também de período de experiência, né, que pode ser prorrogado por mais 60, um total de 90 dias. Então, dá para fazer os testes, né, para ver como vai se comportar no dia a dia da empresa, para ver se ele vai se adaptar também ao negócio, à função que ele vai exercer. Mas a questão de contratação, ela tem solução, né? É possível contratar bem, desde que tenha método, como o Silvio falou. Então, lá no Gestão Moderna, a gente vai fazer tanto o perfil comportamental com o empresário, que ele vai descobrir qual é o perfil comportamental dele, para ele poder se entender melhor, até com os sócios, saber como é o perfil do sócio, como é o perfil do seu gerente, como é o perfil dos funcionários, e às vezes até trocar de lugar dentro da empresa. Às vezes as pessoas estão em lugares errados. Esses dias eu fui num cliente que ele participou do Gestão Moderna, fez o perfil comportamental, e eu fui lá visitar ele no
gestão moderna, e perguntei como é que tá, aplicou, fez as ferramentas, disse, eu fiz o perfil comportamental. Tá aí, como é que tá o perfil? Daí eu olhei o perfil, esse aqui eu separei pelo perfil, eu não sabia quem era quem. Eu disse, olha, esse aqui é vendedor, esse é vendedor, esse é vendedor, esse pode ser trabalhar no estoque, caixa e tal, e daí ele está desses aqui, quem é vendedor e quem tá como é que estão as funções? Aí disse, esses aqui todos que tu separou são vendedores. Só que essa aqui, que está com perfil de vendas, ela tá no caixa. E tinha uma outra pessoa que tinha o perfil de caixa que estava em outra função nas vendas. E daí ele disse, ela está no caixa, mas ela não está como eu gostaria. Eu disse, então, de repente, é o momento de fazer um teste, colocar a pessoa que tem um perfil de caixa, e ele fez a adaptação e funcionou bem. Então, ele ganhou mais uma vendedora que ele precisava, que ele não tinha, e organizou a questão do caixa dele. Então, às vezes as pessoas estão dentro da sua empresa, só que você não sabe quais são as habilidades, qual é o perfil de cada uma delas, então elas estão em lugares trocados, né? Então, e eu quero trazer também uma outra ferramenta de ouro que eu tenho certeza que os empresários não escutaram. O líder sistêmico, ele vai sempre procurar a relação que tem a pessoa que ele quer contratar com os pais. E aí a ferramenta de ouro é quando eu sou, né? Dividir uma folha ao meio na vertical e falar quando eu sou meu pai, colocar ali 3 qualidades e 3 defeitos, por exemplo. Depois colocar quando eu sou minha mãe, colocar 3 qualidades e 3 defeitos. Aí você vai ver quando eu sou meu pai, por exemplo, quando eu sou meu pai, eu sou estudiosa, eu sou disciplinada, quando eu sou minha mãe, eu sou mais leve, eu sou mais divertida, eu sou mais amorosa. E aí você vai, então, coloca essas 3 qualidades, 3 defeitos para o pai e para a mãe, quando você e depois você vai colocar pai é eu no trabalho e mãe é eu me relacionando. E ali você tem a pessoa, sabe como a pessoa se relaciona dentro da empresa e sabe como a pessoa entrega o trabalho. E a gente precisa entender também que quem tem uma boa relação com a mãe, ela tem uma boa iniciativa. Quem tem uma boa relação com o pai, tem uma boa terminativa. Se eu não tenho uma ou outra, eu tenho só iniciativa e não tenho terminativa, ou eu nem consigo iniciar. E aí, então, eu consigo direcionar para qual cargo isso me serve. Então, muito bom. Trazendo aqui, então, testar o colaborador, né? Outra coisa é se o santo bateu, porque às vezes é a pessoa certa, tá tudo certo, mas tu tem uma... Exato. Aí tu tem uma empresa com poucos colaboradores, com 6 funcionários, e aí tu vai botar um que não encaixou. Então tem também essa questão de ver se harmonicamente aquela pessoa vai fazer bem para aquele sistema, para aquela empresa. Então esse teste também serve para isso, né? E às vezes é um momento da pessoa também, né? O momento que a pessoa está vivendo. Às vezes a pessoa é muito competente em todas as capacidades e habilidades, entrou lá. Só que às vezes a pessoa está num momento de vida que ela não dá conta de absorver, ou daqui a pouco a pressão que aquela empresa está promovendo pelo que a empresa precisa, e aí eu não consigo entregar, porque a empresa precisa de uma coisa que eu não consigo entregar. Então, esse teste, para mim, é o que muitas vezes a gente tem preguiça de fazer, porque dá trabalho contratar, e outra, contratar errado é caro ou barato? É caro. Uma das coisas mais caras é contratar errado. Mas por que se eu pago pouco, vou pagar só os 30 dias? Não é por isso. É porque tu tá vendendo a moeda mais valiosa. Tu tá dedicando tempo para ela. Então, aquele mês, 2 meses, 90 dias, insistindo alguém que não deu certo, talvez a tua perda financeira tu não vai ver na hora, mas o tempo que tu dedicou para treinar, para adaptar, pode ser um prejuízo muito grande. Então, e também não é bom contratar no desespero, porque as pessoas são boas na hora de se vender para serem contratadas. Mas se eu tô no desespero, eu tô louco para comprar qualquer coisa que ela me venda. Aí é a contratação no impulso, que é o que acaba dando errado. Tem empresas, né, como dos guris lá de Uruguaiana, que eles mantêm a contratação, eles estão recebendo currículo sempre. Então, chegou um currículo bom, eles entrevistam e vê, é uma pessoa que se enquadraria dentro do nosso quadro vai ter espaço para ela. Eu mesmo não precisando, eles trazem para a empresa e colocam ela em algum lugar, porque sempre vai ter alguém saindo, sempre vai ter alguém que a gente vai estar precisando para assumir algum cargo. Né? E trazer a questão da intuição. A intuição ela é muito importante no final do processo, a última decisão, depois que eu já sei que aquela pessoa ali, aí eu vou entender, o que aqui dentro está acontecendo? Opa, é para contratar mesmo. Só que a intuição tem que ser a última das opções dentro da contratação.
Porque tem pessoas que a intuição é a primeira. Aquela ali, tem 5 na tua frente, ou 5 é esse. Então a intuição ela também é importante. É quando tu se conecta, tua alma se conecta com o sistema e se conecta àquela outra pessoa que pode vir. Isso a Só gente que tem que deixar por último a intuição e não por primeiro. Tem que cuidar para não confundir intuição com ressonância. O que é legal, eu vou trazer para uma linguagem, para uma linguagem do que a gente usa lá no treinamento, né? E uma linguagem do cérebro, racional e emocional. A contratação, ela tem os dois lados, que é o que o Gustavo acabou de falar. Tem a parte racional e tem a parte emocional, que é do sentir, que é o que tu acabou de falar. Então, às vezes, quando a gente vai desenhar, para quem eu sei que quem está nos assistindo, eu tenho certeza que agora vai escrever o seu processo comercial. Tem o lado racional, que é o processo, bonitinho, desenhar. Avatar, tem os passos aqui que eu até estou anotando aqui os passos. Primeiro, desenhar o perfil da vaga. O que eu tenho que saber no perfil da vaga? Eu tenho que saber as funções que a pessoa faz e as habilidades. Segundo passo, estou dando a receita do bolo. Não vou contar tudo, porque senão eles não vão lá no treinamento, né? Depois, fazer o perfil comportamental para ver se essa pessoa se aproxima disso. Mas ainda não é o suficiente. Aí você faz o que o Gustavo falou muito bem ali. Joga a pessoa lá para fazer a experiência. A pessoa entra no jogo, tem os dois lados aí. Porque daí a pessoa também vai ver o lado da empresa e a empresa também vai ver o lado da pessoa. Só que aí tem toda a parte racional, você já fez. Aí depois entra a parte emocional, Antes e daí disso, entra a parte comportamental. Pai e mãe. Sim, eu tô indo pra parte racional. Essa parte, gente, quem tá nos ouvindo aí, que a Joana falou, que a gente fica muito claro lá no treinamento como ela demonstra isso, né? Tem muita gente, inclusive a gente tem um podcast gravado só falando sobre constelações, onde ela fala sobre isso. Isso é algo que a gente tem dentro, é um grande diferencial do gestão moderna, porque a gente sabe o que está por trás disso, né? Então, isso é algo fantástico. Quem tiver a oportunidade de alinhar essa parte, fica muito mais leve a contratação. Então, assim, se eu pudesse deixar assim, uma inspiração, um estímulo final para quem está nos ouvindo, tá, mas o que eu faço agora na prática? Senta tua bunda na cadeira, primeiro avalia como é que está sendo hoje e como foi as tuas últimas contratações. E depois senta ali e escreve todo o teu processo, ou se inscreve no Poder da Gestão Moderna, que lá a gente vai te ajudar. Lá a gente ajuda a desenhar toda essa vaga aí, fazer toda essa parte do treinamento para a contratação. Estamos chegando no final do nosso podcast sobre contratação. Queria uma mensagem final do Gustavo Bier e redes sociais. Sempre há esperança. Através do conhecimento das novas habilidades, a gente vai chegar no próximo nível. Instagram, Gustavo S. Bier. E para quem ficou com um gostinho de quero mais, o Gutierre vai passar depois o nosso Instagram do Gestão Moderna. Muito bem. Joana Celistre Bier, mensagem final e redes sociais. Mensagem final é: se você está alinhado com o seu negócio é alinhado com você e você tem clareza disso e comprometimento, a contratação fica muito mais fácil. E a minha rede social é Joana Celistre Consteladora, com S de sucesso. Muito bom. Silvio Júnior, mensagem final e rede social. Não existe pessoa certa e pessoa errada. Existe a pessoa certa no lugar errado. Então, quando a gente pensar em contratar, pense sempre. E lembre-se sempre de se lembrar. Às vezes uma pessoa boa pode estar no lugar errado, ou às vezes realmente o que você precisa é desenvolver os seus colaboradores e não contratar novos colaboradores. Redes sociais, Silvio R. Júnior, Instagram. Muito bom. Sobre contratação e sobre gestão empresarial, nós temos o Gestão Moderna, que é o nosso treinamento empresarial, uma imersão de 3 dias, que você pode tirar todas as suas dúvidas, levar realmente a sua empresa para o próximo nível, porque a diferença de um empresário que fatura aí 100 mil reais e um empresário que fatura 1 milhão de reais é o conhecimento que ele tem, é tudo que ele sabe e que o de 100 mil reais ainda não descobriu. Então vem para o Gestão Moderna fazer parte desse movimento aqui, para que você possa levar realmente a sua empresa para um próximo nível, faturando muito mais, tendo mais lucro, mais liberdade. Então, @Gestão Moderna Oficial é o nosso Instagram, e você pode me encontrar também nas redes sociais no @Gutierre Bier, no Instagram, YouTube, Gutierre Bier também. Nos vemos no próximo episódio. Energia!